Eu acho que o interessante aqui, e eu convidei-te para vir aqui falar um bocado comigo, que eu estou a fazer isto um bocado para partilhar com o pessoal. E o que é que eu sinto? Eu sinto que, primeiro, as pessoas não sabem, não têm a percepção de quem é que é o Marco, não é? Ou seja, e a história que eu quero fazer neste vídeo é simples. Como é que se vai do 0 aos 800 milhões de faturação? Como uma pessoa que ainda é super nova como tu. Tu, que idade tens, Marco, agora? 45. És um puto ainda. Não. És um puto. É incrível. E tu já começaste milionário? Não. Eu comecei negativo. Começaste negativo. Mas vai ser fixe ouvir isso. Como é que se começa negativo? Ou seja, começaste a dever dinheiro. Comecei a dever dinheiro. Exatamente. Posso explicar porquê? Até podes começar por aí. Tá bom. Bom, não é começar por aí, começaram coisas antes. Ou começas por antes. Bom, então, eu sempre tive se calhar o termo correto, uma ambição desmedida para vencer. E que às vezes não nos deixa descansados. Exato. Essa ambição desmedida de vencer, eu acho que é uma coisa saudável. Eu acho que sim, tu pareces saudável. Mas eu percebo o que tu queres dizer. Tu querias mais, não é? Sim. Sentias isso dentro de ti. Exatamente. Não é? É uma espécie de um fogo, não é? Sim. Embora eu em miúdo era um pouco traquinas, eu hoje sou pai, não é? Quer dizer, mas era um filho, se eu hoje me aturasse a mim próprio era um problema sério. Exato. Acho que não tinha paciência, mas na verdade o meu pai conseguiu lidar bem porque já vinha na 7ª experiência, eu sou o 7º filho. Ok, tens 6 irmãos então? Sim, não, tenho 7, ainda tenho uma mais nova. Ok. Uma família grande, numerosa. Sim. O que é que fazia o teu pai? O meu pai era industrial de calçado. E também tinha quintas, animais, eu tratei animais, fiz muita coisa. Ok, eu também. Por exemplo, uma experiência que eu fiz que me ajudou muito, quase ninguém fez da minha geração, foi tirar leite à vaca. Exato. À mão. E ferver antes de ir para a escola. Lembro de ver o azeite. A sério? Mas com 45 anos? Não foi com 45 anos. Não é isso que eu estou a dizer. Meu pai com 9. Eu sei, mas o que eu estou a dizer é já no meu tempo já não era uma coisa comum. Sim, tenho 40 anos. Mas o meu pai fez esse modelo porque os mais velhos da minha família já nasceram ricos. Nasceram ricos, meu pai estava muito bem e depois, logo ali a seguir ao 25 de Abril, ele teve um grande incêndio e perdeu quase tudo. E então teve que restaurar tudo e a infância e a adolescência dos mais novos foi muito difícil. Então estás a dizer que os teus irmãos tiveram um estilo de vida que tu já não conseguiste ter? Não consegui ter, exatamente. E daí eu acreditar muito que as coisas difíceis formam as pessoas, não as coisas fáceis. Ok. Ou seja, tu achas que isso deu uma vantagem até em relação aos teus irmãos mais velhos? Sem dúvida, foi o que mais me ajudou. O sofrimento? Sim, Eu identifico-me com essa cena. Os meus falhanços iniciais foi o que me construiu. E a mim também, sem dúvida. Eu recordo-me que, por exemplo, férias não fazia muito. Era uma coisa difícil. Então eu usava aquele tempo para construir coisas com as mãos, gostava de fazer aviões de madeira, coisas assim, porque eu gostava de ir à praia, mas não ia. Ok, isso quando eras pequenino mesmo? Sim. Quer dizer, a história para contar o que é que formou a pessoa. E também acabar por... Eu tinha... Pois adorava a bicicleta. O BTT começou para 1990 e pouco. Eu meti na cabeça para quer ser campeão nacional disto. Escrevi uma carta e fechei. Acho que já te tinha contado esta cena. E pus abrir no ano tal. Eu sou campeão nacional deste ano. E aconteceu isso. A sério? Sim, mas nunca mais fechei cartas e escrevi nada. Não queres criar limites? Não. Mas acho que também foi um bocado de sorte, mas estava um bocado de arrogância também, achar que ia fazer aquilo, porque foi difícil. Mas aprendi as regras e é sempre olhar para os melhores. A minha mãe ajudou-me um pouco. Quer ser alguém, olha sempre para os melhores. O que é que eu fazia? Eu olhava muito para o Nicolas Veloz, para o tipo que era campeão do mundo. A atuação, ainda me lembro estar nos jogos na abertura dos campeonatos do mundo em 95 em Kirchzarten e estava lá um tipo que estava a começar a borraçar, estava a tocar aquela música Queen, We Are the Champions, e havia um tipo que se afastou e foi para um sítio para não lhe cair água, borraça em cima, e o doutor Miguel Manassas, que era o médico da seleção, disse, doutor, porquê é que ele está a fazer aquilo? Eu disse, eu não sei, mas parece o tipo mais inteligente que aqui está, porque ele é atleta e não se quer constipar para o campeonato do mundo. Fui ver quem ele era, que eu não conhecia na altura, era o François Gachet, era o antigo campeão do mundo. Ou seja, nós temos que saber atuar e estar em qualquer circunstância. Exato. Ou seja, tu tens que manipular todo o teu ambiente para atingir um objetivo.
A palavra manipular é um bocado Manipular difícil. ou adaptar-te? Adaptar-me. Assim, Darwin, teoria de evolução da espécie. Exato. Isso é fundamental. Bom, nas bicicletas, o que é que eu fiz? Eu lembro-me do meu pai, eu queria comprar uma bicicleta e ele não me deu. E ele disse, olha, não há problema nenhum, mas tu para ganhares a bicicleta, nós tínhamos vacas, tínhamos uma suinicultura, aí ele pôs-me a limpar aquilo tudo e a tratar dos animais todos, no verão, sem fazer férias para ganhar para a bicicleta. Yeah. Na altura eu queria comprar uma Raleigh, custava 100 e tal contos, e na altura que eu ganhei o dinheiro todo, ele não me autorizou a comprar a bicicleta. Isto é muito difícil. Eu sofri muito com aquilo. Ou seja, o dinheiro era meu, não era dele. Ele não me deixou comprar a bicicleta. Disse, poupa o dinheiro que pode ser preciso no futuro. Depois o meu tio padre lá me ajudou. O meu tio padre, uma pessoa maravilhosa, era um pouco um segundo pai de todos os sobrinhos. Ele lá me ajudou a comprar a bicicleta, eu treinei. Eu também um bocado, aqueles nervos para mostrar ao meu pai. Para ser campeão nacional, pelo ver que eu conseguia, mas ele criava-me aquela pressão anormal de eu não ter aquilo que eu tinha direito. Pois. E eu revoltado chegava lá. Uma coisa estranha que aconteceu. Mas também não consegui, ele não conseguiu ver, porque eu também acabei de perder o meu pai, tinha à volta de 18 anos, por aí. Também foi um período que me deixou mais sozinho e também mais preparado para fazer as coisas sozinhas no futuro. Ok, eu percebo, ou seja, já não tinhas apoio, não é? Tinhas menos apoio, digamos assim. Digamos, é como este sofá. Estás aqui sentado, mas não tens o sofá. Estás sempre a fazer força nas pernas. Exato. Não tens aquele apoio de teres alguém que te agarra quando as coisas... Que é uma coisa que eu também, na minha evolução como pessoa, o facto de sair de casa e ter um filho muito cedo fez com que eu ficasse muito mais atento e muito mais focado do que seria de outra forma. Sem dúvida, eu também fui pai aos 21 anos, foi exatamente a mesma coisa. Exato. E sentiste essa responsabilidade, sentiste essa pressão, não é? E isso é bom, não é? Acho que é muito bom. E também nos ajuda a outra coisa, que é ver uma criança a nascer e a crescer. É dos maiores prazeres da vida, e também nos ajuda um pouco a estar mais em casa e estar mais concentrados no ambiente familiar, que é muito bom e é um facto muito positivo em organizarmos a vida, a família. Exato. Ok. Muito bem. E então, depois do BTT, o que é que tu fizeste a seguir? E depois eu tinha a mesma arrogância de querer vencer. Eu pensei, peraí, isto é fácil. Eu agora quero ser o campeão nacional, nunca contei isto a ninguém, das empresas. Pensei, hoje já me passou essa ideia. Mas estás bem encaminhado. Mas é engraçado que essa ambição de fazer as coisas... Mas da mesma maneira nas empresas e no desporto há o doping. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho uma enorme honra de ter andado no desporto, nunca tomei qualquer tipo de droga ou de substância de doping. Nós temos que vencer nas empresas, mas é respeitando as regras. Muito bem. Mas há muito doping no negócio das empresas. No sistema. O sistema é muito difícil vencer. Eu diria, para eu conseguir fazer o que fiz hoje, eu fui fora de mão Porto-Lisboa sem bater em carro nenhum. A probabilidade de tu chegares, tu também. Eu sei o que quer dizer. Eu uso uma outra analogia, que é, imagina que estás num concerto e estás cheio, e tu tens que chegar à primeira fila. Tens que passar por baixo, pelas pernas de toda a gente, e toda a gente te vai pisar, e tu vais tentar passar, não é? Que é o que tu dizes, não é mesmo? Ou seja, é uma aventura. Conseguir fazer isso foi muito, muito difícil, não é? O princípio, os primeiros, 10 anos, 15 anos, custa muito, não é? Eu diria também que há muita sorte à mistura, mas a sorte é o que faz a diferença. Exato. Não, também há aquela sorte no sentido que tu estás exposto à possibilidade de ter sorte, não é? Sim. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Quero dizer que se estiveres sentado no sofá em casa, mesmo que tenhas sorte, não te vai acontecer nada de especial. Sem dúvida. Agora, se estiveres a trabalhar com, por exemplo, uma pessoa como tu és, sempre em movimento, sempre a trabalhar, sempre a fazer coisas diferentes, sempre a pensar, claro que a sorte, como eu disse no outro dia, a sorte são como anões a passar. Tu tens que estar no sítio certo, tens de estar atento, não é? Também existe essa possibilidade. Tu és uma pessoa realmente atenta. Do tempo que eu te conheço, estás sempre a olhar, estás sempre a ver as oportunidades, estás sempre a expor-te às oportunidades também, não é? Sem dúvida. E é engraçado também, porque as pessoas não sabem, nós já nos conhecemos há uns anos valentes e falávamos muito de como criar valor e também trazer valor para o país. E olhando para trás e vir, também é um enorme prazer estar aqui contigo, porque sei o que tu criaste, a empresa, a Prozis, e de uma certa forma eu sempre reconheci
A coisa mais difícil no empresário é a criação, é a indústria. É tudo ao contrário os tempos. Os toques, fazer tudo ao contrário. Mas eu senti sempre mais debilidade, e eu falo mesmo a falar contigo, eu não tenho tanta capacidade industrial, mas tenho mais uma capacidade de juntar valor, criar valor com sinergias e andar para a frente. É verdade. Eu acho que também tens uma capacidade humana muito forte, é o que eu acho. Bom, aí gostava de dizer uma coisa muito interessante essa questão. O que é uma pessoa ser rica? É ter dinheiro na conta? É ser o mais rico do cemitério? Ou é de facto nós olharmos para os nossos colaboradores e sentir, eu ainda não consigo fazer isso, atenção, porque são muitas aquisições. Exato. Mas aqueles que estão mais próximos já estão mais próximos dessa realidade. E nós tentarmos perceber que a riqueza também é fazer parte da criação de valor para todos aqueles que estão ao nosso lado. Isso é um grande desafio na gestão das empresas. E o nosso país ainda é duplamente mais difícil fazer isso. Eu compreendo o que queres dizer. O sistema quase que te empurra na direção contrária. Ou seja, dou um exemplo. Por exemplo, a dificuldade que existe em despedir uma pessoa que é incompetente ou que não quer trabalhar acaba por prejudicar todos os outros funcionários, não é? Sim. Eu percebo o que queres dizer. E acaba até por impedir o aumento mais rápido dos ordenados. Nós nem devíamos ter essas pessoas nas organizações. A questão é essa, é que não deviam sequer... E essas pessoas, se calhar, noutro sítio faziam coisas melhores. Sem dúvida. Não é? Se estivessem no sítio certo. Portanto, tenho assim uma visão dessa. Mas quando falava também na questão humana, falava sobre a tua capacidade de criar relações e lidar com pessoas. Eu sempre acho que é uma skill que tu tens que é muito importante. É das mais importantes que existe nas empresas e que tu és muito forte com essa capacidade. Eu não acho que seja tanto. Que é tu realmente consegues criar muita empatia e as pessoas ficam muito ligadas a ti, e consegues criar relações com muita gente. Tu consegues falar com o presidente dos Estados Unidos, não é? Ou seja, que é uma coisa que é... Miguel, olha esta mensagem, não sei o quê. Tipo, mas é engraçado, Miguel, gostar das pessoas e perceber que o mundo às vezes é mais simples do que nós pensamos. Exato, estou a perceber o que queres dizer. E Portugal sempre teve um lugar de afirmação e nós atualmente parece que nos acobardamos. Quer dizer, nós fomos um país... Sentimos-nos inferiores. Exatamente, não há razão nenhuma para isso. Eu ainda hoje acredito que os portugueses, os gestores, muitos dos empresários, nós temos um toque qualquer, somos do melhor que se faz no mundo. E há muitos líderes mundiais que ainda pensam hoje que nós somos uma potência. E nas relações, na decisão, basta olhar para quem está à frente das Nações Unidas, basta olhar antigos presidentes da Comissão Europeia. Agora, a grande questão é, no meio desta desorganização, nós conseguirmos fazer pontes sempre para trabalhar no que é importante para o país, no que é importante para a criação de riqueza. Eu acho que essas relações são muito importantes. Às vezes até para expor uma opinião diferente do que têm sobre o nosso país. Exato. Eu acho isso muito importante, estarmos próximo do ponto de decisão e do ponto nevrálgico, porque Portugal não é só este bocadinho de terra. Além de ser 97% oceano, 3% de território, nós hoje internacionalmente somos uma população muito importante, seja nos Estados Unidos, seja na Inglaterra, seja onde quer que seja. Quer dizer, exato. Olha, eu vim a descobrir que os maiores produtores de uma matéria-prima chamada whey, ou seja, eles são os maiores produtores de leite do planeta Terra, são todos filhos de portugueses. Açorianos em LA. É verdade. Ou seja, e vão-nos visitar aqui, vão visitar a Prozis, acho que é no próximo mês, e bem entre os portugueses todos, já não falam português nem nada, mas a questão é que eles identificam-se e dizem, não, os nossos pais vieram daqui, não sei o que, não sei o que mais, e pessoal, e eu lembro da história, tipo, o pessoal que saiu dos Açores, Marco, há 100 anos atrás, ou 100 e tal, a viagem acabava no Havaí, era um barco que saía do norte de Portugal, se não me engano, ou aqui de Portugal, ia aos Açores, depois dos Açores descia para o Brasil, porque não havia o canal de Panamá, tinham que contornar o cabo de Drake, não é? Depois subiam a LA e depois acabavam no Havaí. Por isso é que o cavaquinho existe no Havaí. Foram estas pessoas. E o curioso é, houve pessoas que entravam no barco, demorava 18 meses
Então, imagina, 18 meses, é tipo, entravas no barco, casavas, tinhas filhos e chegavas aos lados já com a família toda. E o engraçado é que, já te imaginaste entrar numa viagem de 18 meses e saber que se calhar nunca mais vais voltar para trás? É incrível. Já viste a coragem que é preciso ter? Sim. Não é? Quando o pessoal do Minho foi para o Brasil, toneladas. Quando o pessoal de Portugal, açorianos e tudo, foram também para Joinville e Florinópolis, e depois contornaram e foram para LA, não é? Aquele gajo que prendeu o Kill the Bill, que matou o Kill the Bill, era português. Não sabia. Não. Sabias? Era português. Incrível. Matou o Kill the Bill. Eu sei que agora houve um descendente português que fez lá uma grande piratarice nos Estados Unidos, com 21 anos, não é? Esta fuga de aquela informação. cena. Pois era. Não é propriamente bom, mas é sinal do que o potencial está ali. Ele usou, foi para o lado do mal, não é? Exato. Quer dizer, é incrível como é que um tipo com um telefone ou com um computador de uma rede Wi-Fi acede ao sistema mais protegido do planeta. É verdade, às vezes até... Mas é muito importante os jovens perceberem que a força que nós temos, usá-la para o lado do bem, eu acho que essa força de querer vencer é uma coisa saudável. Eu também acho. É uma coisa muito saudável. Já agora falaste de uma coisa de andar de barco, uma coisa que marcou muito. As pessoas não sabem, mas o Miguel pôs-me um pequeno veneno, que é uma paixão que eu tenho, que é conhecer a África. Nós no passado chegámos a viajar e conhecer países, eu diria, da antiga relação de Portugal que tinha com a África portuguesa. É incrível perceber a força e as coisas boas que nós fizemos. Também fizemos más, quer dizer, naquela altura era o que se usava, era a escravatura e aquelas coisas. Exato. Uma coisa péssima. Sim, mas a escravatura também era um negócio da altura que não era só dos portugueses. Sem dúvida, sim, os ingleses também. Mas eu, por acaso, estive no Museu da Escravatura, ainda não te contei esta, em Luanda, nos arredores de Luanda, e fui lá, foi a primeira coisa que fiz quando lá cheguei, foi prestar lá a minha homenagem, quer dizer, àquele período difícil da humanidade, porque uma das minhas músicas favoritas é Amazing Grace. Amazing Grace foi escrita num barco tem uma escala super estranha e vem dessa cena. Mas é preciso perceber que o povo português, quer dizer, fez coisas no mundo incrível. Fizemos ainda hoje o bom que vê funcionar, fomos nós que tivemos essa capacidade de desenvolver. E hoje há países que estão muito desorganizados porque não têm a sabedoria que nós usávamos para organizar a sociedade. E, por exemplo, eu não sei se tu sentes igual, mas eu quando visito os países, antigas colónias portuguesas, a impressão com que eu fico, principalmente nos países mais pequenos, é que nós abandonamos aquelas pessoas. Também. Quando foi a cena do 25 de Abril. Sim. Ou seja, foi um bocado... acho que a ideologia no tempo, olhando para trás, parece que a democracia resolve, e não resolveu nada. Percebes o que eu quero dizer? Ou seja, e outros países fizeram as coisas com muito mais calma, muito mais organizados, e acho que produziam um resultado. Mas pronto, Portugal estava desorganizado, estava com aquelas dificuldades todas políticas do pré-25 de Abril, e as decisões, se calhar, foram tomadas sem visão no futuro, não é? Eu penso que houve, de facto, uma revolução que foi uma oportunidade única, mas nós não fizemos a revolução das mentes. Exato. Ou seja, a revolução, será que o povo fez, não foi o povo que fez a revolução, não é? Aquilo parece um bocado... O Portugal era um país fechado, tinha uma grande reserva de ouro, era um país estrategicamente respeitado em termos de financiamento e tudo, mas era um país fechado ao mundo. Isto também não era uma coisa propriamente boa, não se investia em educação, não se investia, não havia abertura para o estrangeiro. Eu acho que nem 8 nem 80, nós cometemos muitos exageros. Exato. E muitas coisas, e esta falta de explicação do que é a criação de riqueza tornou um grande desequilíbrio também na sociedade, quer dizer, e também os problemas políticos que tivemos, da corrupção, tudo isso foi um 25 de Abril assim muito recente. Nós somos uma democracia muito jovem. Sim, e se calhar a nossa democracia tornou-se uma democracia não na altura ideal, ou seja, o que eu quero dizer é a liberdade é sempre interessante em qualquer momento, mas outros países que que ficaram livres mais tarde, como por exemplo os países do Estónia e esses países assim que tinham da União Soviética, já saíram com uma visão muito diferente do mundo e muito mais virados para a produtividade e para o trabalho. Não é isso que eu quero dizer, muito mais virados para menos socialismo e mais produção de valor. Há pouco. Não é? E esses países têm todos ultrapassado. Tu consegues imaginar
que a Roménia está ao mesmo nível. É uma coisa quase inimaginável, não é? Uma coisa... Não é? Eu há 10 anos, quando nós falávamos da Roménia, eu olhava para eles, olha, os coitadinhos ganham 200 paus, percebes? E passam 10 anos e agora já ganham tanto como os portugueses, percebes? Sim, fica assim uma cena... Tomaram as decisões certas. Tomaram as decisões Mas certas. Há pouco estavas a dizer, e eu depois quebrei aqui a linha de raciocínio. Essa empresa que foi para os Açores e que hoje tem um império nos Estados Unidos de leite. Sim. Isso também só acontece com aquilo é os Estados Unidos. Exatamente. Isso era impossível acontecer em qualquer país. Era. Tens razão. Nós temos que ter Tanto é que não acontece em nenhum país, mais nenhum país. Exatamente. Os Estados Unidos continua a ser a terra das oportunidades. E não é? deixo-te aqui um desafio. Ver, não é que ser bilionário importa ou não importa, mas a criação de riqueza é importante, até porque tu tens poder para decidir como acelerar o bem. Exato. E contribuir para causas que o pessoal acredita. Podíamos falar do Andrew Carnegie, podíamos falar de várias pessoas dessas que se mandou fazer mais de 2.500 bibliotecas nos Estados Unidos, mas ver aqui uma parte que aconteceu na Europa e que aconteceu nos Estados Unidos. Ver nos últimos 50 anos a quantidade de bilionários criados na Europa e nos Estados Unidos. E nós percebermos a diferença. Sim, nem há. É inqualificável. Por exemplo, nos últimos 20 anos, empresas de mais de 100 milhões de market cap, empresas grandes, vamos imaginar em 50 empresas, foram, se não me engano, em cada 50 empresas, 49 foram feitas nos Estados Unidos, uma na China e 0 na Europa. Qualquer coisa assim, ou 20, 0, qualquer coisa assim. A diferença é gigante, não é? E nós temos usufruído muito dessa evolução nos Estados Unidos, ou seja, tudo que nós usamos hoje praticamente vem dos Estados Unidos em termos de desenvolvimento tecnológico, não é? Claro, eles hoje melhoraram muito a qualidade de vida da investigação, criou qualidade de vida. A internet, os telemóveis, os chips, não sei o que mais. O Andrew Carnegie, quando vendeu a empresa, vendeu o equivalente hoje a 400 mil milhões ao JP Morgan. Hoje uma pessoa com salário mínimo, isto não é estar aqui a criticar, mas tem mais qualidade de vida que tinha a pessoa mais rica do mundo. Muito mais. Essa evolução. E nós não, às vezes esquecemos. Exatamente. Por exemplo, o facto de termos tirado 1 bilhão de pessoas da pobreza nos últimos 20 anos. 1 bilhão. É uma cena. Há 100 anos, 95% da população era pobreza extrema. Sem dúvida. Hoje são 5%. É um milagre. É um milagre. E esse milagre vem realmente dessa cena do capitalismo, diretamente, não há hipótese. E nós, como empresários, sabemos a capacidade que o capitalismo tem de produzir o bem. Para nós, para todas as pessoas que estão ao nosso redor, para os nossos clientes, para toda a gente, não é? É servir, é o que os clientes quiserem, não é? Eu realmente identifico-me com isso. Mas então diz-me uma coisa, tu depois do teu desporto, como é que foi a tua primeira... Quando é que começaste a lidar com negócio e dinheiro? Como é que foi a tua primeira coisa? Então, eu tive uma experiência muito interessante. O meu pai comprou-me um trator aos 16 anos. Naquele tempo ainda já se podia andar de trator aos 16 anos. Um David Brown 885, um trator muito magrinho, branco e vermelho. Se calhar muita gente não sabe o que é andar com um reboque de marcha atrás, porque a gente vira para a esquerda e depois vai para a direita. Exato. E as alfaias, andar com uma frese, com uma charrua e desde saber o que é plantar as batatas, fazer essas coisas e perceber a lentidão da criação de valor da agricultura. Ou seja, eu apercebi-me rapidamente que ganhar dinheiro é a coisa mais difícil do mundo. Exato. E a agricultura naquele caso era empobrecer alegremente. Tens uma satisfação de andar ali no meio da natureza. Eu quando andei na agricultura também senti isso. Senti isto, não dá para ganhar dinheiro. É empobrecer alegremente. Mas, e depois eu pensei, o que é que eu sempre gostei muito? Computadores. Eu fui das primeiras pessoas a ter um Palm, um computador, um telemóvel, na verdade, os telemóveis digitais. Sim. Fui das primeiras pessoas a ter um em Portugal. Ok. 1998. Será? Quando saiu o primeiro. Aliás, o Público fez uma entrevista. E saiu na primeira página do Público, do suplemento de informática. Foi? Já estavas aí? Andava no técnico. Sim, eles acharam aquilo revolucionário. Fizeram uma entrevista, não sei porquê. Ainda andava no técnico, Instituto Superior Técnico. Ou seja, estavas a estudar o quê? Engenharia Informática. Estavas a engenharia informática. Mas eu antes sou do curso tecnológico de informática. Ok. Mas tu antes andavas numa escola... Eu comecei a estudar na escola primária da Cabecinha. Isso é metade do terreno da escola. Que é onde? Era ao lado da fábrica de calçado do meu pai. Aliás, metade do terreno da escola foi o meu pai que ofereceu. Era exatamente na Benedita,
em Alcobaça. Muito bem. Em Alcobaça. E depois fui para a Escola Feira Brandão, o ensino preparatório, e depois para o ensino secundário, para o Estornato Cooperativo da Bendita. Depois daí fui direto para o técnico. Ok. Do técnico ainda fiz daqueles cursos pagos em Harvard Business School, que me ajudou muito, um curso muito curto, mas que me ajudou muito a perceber o nível da excelência. Tu podes ser bom, muito bom. Ser excelente não é para qualquer um. É muito difícil chegar à excelência. E eu senti exatamente naquela escola que eles trabalham a excelência. Eu não sei como é que está hoje, mas naquele tempo... Mas tu que observaste, o que me dá a impressão que tu observavas era... Observavas como era difícil tudo. Era difícil ser excelente, era difícil ganhar dinheiro com a agricultura, era difícil... Ou seja, todas estas atividades, não é? Tinhas essa noção, não é? Ou seja... Exatamente, mas eu tive uma grande ajuda. Foi na parte de informática. Eu comecei nos computadores. Antes comecei a vender bicicletas. Lembro de ter vendido uma bicicleta e ganho 5 contos, que naquela altura era uma fortuna. Vendia bicicletas, vendia peças. Era um bocado de mercado da candonga. Exato. Mas depois havia uma coisa, um grande alarme social, que tu deves lembrar, de 99 para 2000, que os sistemas informáticos iam parar. E eu aí fui um pouco oportunista no negócio. O que é que fizeste? Mudei-me para o software. Para assegurar que os computadores não paravam. Para controlar. Foi a época da minha vida que eu mais ganhei dinheiro. A sério? Sim, mas o que é que vendias? Epá, não tenho que revelar aqui. Não tens. Não, eu fazia uma análise. Quer dizer, aquilo... Davas consultoria para ver... Deixa-me ligar. Tu davas consultoria, fazias uma análise para ver se estava tudo bem. Eu garantia que o mundo não ia acabar. 99 para 2000. Era acima de tudo que eu garantia. Ou seja, tu eras como se fosses uma espécie de ansiolítico. E deixa-me dizer que eu não tive reclamações. Nunca... Não tiveste nenhuma reclamação. Não, isto não parou. O teu trabalho foi feito. Não, mas eu trabalhei um pouco. Que a cabeça. Não, mas tinhas que... Mas repara, só o facto de estudar as cenas e dizeres às pessoas: olha, está tudo bem com o seu sistema, não é? Isto é aquela coisa do engenheiro. Um tipo que levou 1000 euros para tirar o cabo e demorou 30 segundos. E o outro demorou 6 horas. Levou 100 euros, mas não resolveu o problema. E o homem, quer dizer, reclamou. Claro. Desculpa lá, você leva 1000 euros aqui num minuto. Desculpa lá, não resolveu o problema ou não. Exato. Mas é meritocracia, muito importante. Mas eras uma pessoa super atenta. Sim. Ou seja, foste super atento. Sim. Tinhas olho para o negócio. Exato. Tinhas olho para suprimir as necessidades das pessoas. Resolver as necessidades das pessoas. E tu teres a oportunidade de viver de 99 para 2000, isto não é para todos. Nós tivemos esta oportunidade, quer dizer, claro que houve ali um potencial de negócio. Porque o grupo Bell que existe hoje começou na Bell Network Solutions, começou nessa empresa de software, sim. Ok. Nós começámos no software, hardware, vender. Nós começámos exatamente nos sistemas informáticos. Exato. E a partir daí, como é que foste evoluindo? Olha, então, olhar à minha volta e pensar que aquela ambição que eu tinha do desporto, eu queria, mas como é que eu chego lá? Como é que eu chego lá? Qual é as atividades do negócio que tu chegas lá e tu tens que perceber que o dinheiro é como o caudal de um rio. Só tem água ou não tem água. E tu tens que ir negócios onde há caudal. Exato. E daí eu ter ido para o setor da distribuição, mesmo no setor ter começado nas empresas de distribuição, que muita gente diz que eu comecei no tabaco, isso é mentira. Eu nunca fui vendedor, mas criei uma empresa porque se tu leres um pouco de história de Portugal, até da própria Caixa Geral de Depósitos, o tabaco sempre foi um imposto e um negócio de uma economia super forte. E eu tinha a ambição de criar a maior empresa de Portugal, mas eu não tinha nada, quer dizer, na altura tive a sorte que a minha mulher, o pai dela, já tinha uma empresa relativamente pequena, não entrava sequer nas 60 maiores do país dessa área, e eu comecei a perceber como é que aquilo funcionava. E eu tentei, na altura, criar a maior empresa do país, por acaso, por coincidência ou não, consegui nessa área. Exato. De capitais portugueses. Mas ao mesmo tempo, felizmente, há coisa de mais de 10 anos atrás, eu não posso estar nesta atividade, eu tenho que começar a investir noutras atividades. Eu comecei a diversificar muito o negócio, mas eu, para ter feito o que fiz, não foi por crescimento orgânico, foi sempre com aquisições. Faziam sentido, porque repara, os Rolling Stones têm uma música, não foram eles que escreveram, mas é um disco, houve um senhor do Norte que mandou o disco, eu não me lembro agora do nome, Time is on my side. Nós temos que olhar sempre para a nossa idade e o nosso potencial e perceber que o tempo está a nosso favor. Isso é uma oportunidade incrível.
E o crescimento orgânico, se tu fores, o tempo nunca está a teu favor. Demora. Não sei que demora muito tempo. Eu sei o que é. Depois tu tens competição, tens concorrentes. Eu prefiro comprar um concorrente que andar à guerra com ele. Exato. A tua estratégia foi sempre buy and grow. Buy and grow, sim. Mas é curioso que tu conseguiste realmente comprar muita coisa. É incrível. Eu comprei à volta, posso dizer aqui o valor certo, também com investimentos no estrangeiro e uma parceria. Fui um sócio, nós comprámos à volta, até hoje, em Portugal e no estrangeiro, mais de 250 milhões de euros de empresas. Exatamente. Sim. Ou seja, vocês vão comprando empresas e o vosso negócio vai aumentando por aquisição. Sim. Mas porque comprar empresas em si é uma atividade. Ou seja, dá muito trabalho, não é? É preciso depois resolver muitos problemas depois de comprar as empresas. É preciso, há muita coisa que se tem que fazer, não é? As pessoas podem pensar às vezes que se comprar está resolvido. Não, chega ali, assina o cheque, já está. Mas não, é preciso o dinheiro que se tem que ir arranjar, não é? É preciso o trabalho depois de organizar, de meter num sistema, de se calhar profissionalizar mais, porque tu realmente tu compraste a tua primeira empresa, não é? Depois foste desenvolvendo um sistema. Comprando sempre os meus concorrentes. Exatamente. Muitos que queriam por idade, tinham problemas sucessórios, queriam vender. Exato, ou seja, queriam fazer o cash out. Sim, e estavas lá tu para comprar. Outros porque percebiam que o meu projeto era de consolidação e de trazer valor e que era mais fácil preservar a atividade com dimensão do que sem dimensão, porque repara, no meio disto tudo depois apareceram aquelas leis todas dos shafts, das exigências informáticas. Isto para muitas empresas, o custo informático era tanto, o tracking era tão elevado que as pessoas acabavam por desistir. Exato. E criou também a oportunidade e o grupo sempre investiu muito com pessoas ao mais alto nível, os melhores quadros. Aliás, isto também aprendi um bocado contigo. Nós temos de ter sempre os melhores ao nosso lado. Por vezes é caro, mas sim, é como uma faca quente a cortar manteiga. Lembras-te? Disseste-me isso há uns anos. Não te esqueceste? Não esqueci. Eu aprendi isso quando fiz uma academia de futebol, na altura que eu teito, não é? E reparei que aprendi que o talento é muito importante. E quando aprendi isso, mudei toda a estratégia da minha empresa. E então a impressão que eu fiquei foi essa. Tu tens problemas para resolver, mas se tiveres as pessoas certas, é como faca a cortar manteiga, não custa nada, não é? E dizes bem, as pessoas são caras, mas para mim, os funcionários mais caros não são os que custam mais dinheiro. São os que, o diferencial entre a produtividade, não é? E o custo que eles têm, não é? Sem dúvida. E realmente isso também a mim ajudou muito no desenvolvimento da companhia. E parece que a ti também te ajudou, não é? Sim, mas aqui é mais fácil. O Norte tem um espírito de união muito maior que para o Centro. Eu não tenho experiência, tu aí terás muito mais experiência. Nós também temos empresas no Norte. O Norte tem uma fibra especial. Eu não estou a dizer que lá as pessoas não são trabalhadoras, mas parece que as pessoas estão mais conectadas aqui, é isso? É isso que estás a dizer? Eu há pouco estive com o Sr. Presidente da República, a semana passada, em Matosinhos. E à saída estavam uns senhores de idade com 80 e tal anos, 90 anos à espera dele. Aí eu achei incrível o calor humano que aquelas pessoas estavam ali à espera para ver o Presidente a entrar no carro. E depois eu perguntei quem era. Um era o Brasão, o Malhão. Ele disse, o meu irmão já salvou mais de 110 pessoas aqui no mar de Matosinhos. Era um nadador Salvador. E o irmão, eles eram autênticos heróis com 90 anos que estavam ali. Mas de uma humildade para cumprimentar e para abraçar o Presidente. Exato. Eu vejo pouco este calor humano, quanto mais remamos a sul. Não estou a dizer que não existe, mas as pessoas têm mais vergonha ou têm... Sim, ou se calhar aqui tem mais aquela sensação de serviço, de trabalhar para servir, não sei se sente... Para servir o país. Sim. Eu sinto um bocado essa cena, eu não vou ser... Eu gosto, por alguma razão estamos aqui no Norte, não é? E o que eu tento fazer é por este espírito, eu acho que é uma das razões do sucesso. Espalhar esta filosofia no Sul. No Sul, não ter amor ao país, ter amor ao... Nós temos que perceber uma coisa, a marca Portugal é uma mais-valia, não é uma menos-valia. Agora, também é preciso perceber que há muita gente que faz políticas anti-Portugal, faz políticas anti-empresários, porque é para se manterem no poder e costuma-se dizer que as maiorias podem não saber o que é mais importante para o país.
Sim, isto é uma discussão muito profunda. Sou completamente a favor da democracia, não é isso que eu estou a dizer, mas ninguém sabe o que é o melhor para o país. Nós vamos teorizar sobre o que é, não é? Eu acho também que nós... Mas às vezes cometemos erros durante muitos anos sempre iguais, não é? Aliás, há uma coisa no Diário de Notícias que é os últimos 100 anos. As últimas 2 páginas do Diário de Notícias têm os últimos 100 anos, que eu patrocino. Ok. E se reparares, os problemas ainda são os mesmos. Falam lá na seca, falam lá... Nas casas. A conversa é mesmo, o país tem que se industrializar, as casas. É igual, é a mesma coisa. Como é que em 100 anos os problemas são os mesmos? Como é que é? Aliás, eu tenho aqui uma foto no meu telemóvel de decidirem um novo aeroporto 1960 e pouco. Sim. Vamos fazer um novo aeroporto. E depois tu tens tipo... Eu não quero deixar aqui um erro, mas se calhar devemos ter 10 capas do DN em vários anos e sequências diferentes. A dizer que 1960 ou 50. Não, vamos fazer um novo aeroporto, porque isto é ridículo. Há hospitais em Lisboa que já têm 4 pedras de primeiros-ministros e de presidentes de Câmara de inauguração. E não foi nada feito. Bom, porque é que isto acontece? Porque eu acho que também é um país muito complexo de fazer coisas e as pessoas começam a ter medo. Hoje em dia há um medo instalado, para o Brasil também sofreu isso, de fazer coisas, porque os políticos, mal ou bem, também têm uma pressão incrível. Exato. E isso pode andar com o país para trás, pode se tornar o país num grande atraso. Ou seja, achas que ninguém quer decidir porque depois tem receio. Tem receio. Claro que sim, tem receio. Também são humanos, não é? Sim, tem receio. Estou a perceber. Ou seja, é um país que é tão dependente do Estado e depois o Estado não consegue decidir, fica um bocado confuso. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Ou seja... E repara que tu tens hoje temos um país que tem uma maioria absoluta e uma decisão qualquer gera um nível pode gerar de polémica ou indignação, porque na verdade os mídias também têm uma grande responsabilidade. Exato. Aliás, eu acho que esta é a primeira entrevista que eu dou na vida como Obrigado. Um dono de um grupo de mídia em Portugal. Exato. É a primeira que eu dou. Aliás, não é uma entrevista, é uma conversa. Uma conversa. Mas exatamente. Eu não sou repórter nem jornalista, eu sou teu amigo, não é? Dizia lá um amigo e também é colaborador e parceiro do grupo que eu dizia, tenho que contar isto à diretora de comunicação. Eu disse na sexta-feira. E ele disse, não lhes tragas o fim de semana, conta-lhe isso só à segunda. Muito bom. Mas Marco, tu com essa toda a experiência que tu tiveste e essas coisas todas que tu aprendeste, o que é que tu dizes a um jovem que tem agora, sei lá, 18, 20 anos e que seja, o que é que tu dirias ao Marco se ele tivesse agora 18, 20 anos e estivesse em Portugal e não tivesse capital, tivesse que se enrascar sozinho? O que é que tu dizias? É assim, um tipo tem que ser realista. O mundo hoje está muito diferente do que era nos meus 18 anos. Mas, acima de tudo, dizia a eles para se levantarem, para lutarem pelo país que querem ver no futuro. Porque a pior coisa que há é os jovens desacreditarem. Mas como é que eles lutam? De todas as maneiras. Quer dizer, imagina, lutar... Ou seja, eles não conseguem ter um emprego que lhes dê dinheiro suficiente para comprar uma casa, porque as casas agora aumentaram no preço para o dobro. Como é que eles vão fazer família? Como é que eles vão... Imagina. Então, os jovens têm olhos, têm ouvidos, têm tudo. Aliás, é das primeiras sortes da vida, é nós podermos ver, ouvir, paladar. Isso tem um valor incalculável. Nós já nascemos ricos quando temos isso tudo. Isso é. Eles podem observar. Eu tenho a certeza, eu fiz isso quando era mais novo, eu ia falar com pessoas com muita capacidade financeira, às vezes não me recebiam. Não, mas é engraçado dizer isso. Ou seja, e atalhava... Tentavas falar com pessoas de sucesso, que foi aquilo que tu disseste. Claro. Tu querias perceber os que ganhavam. Eu mandei mails para o Belmiro de Azevedo, não era para ele, era para a secretária. Eu meti-me com ele quando tinha 17 anos e ele depois começou a comunicar comigo através da secretária, eu recebi mails dele. E o próprio Carlos Slim, que era o meu sonho, ser o Carlos Slim, que era o número 1 da Forbes. Exato. Eu fiquei amigo do filho dele mais velho, fui lá ao México, ter com ele, tudo. Quer dizer, e isto aconteceu. Eu era um puto que sonhava conhecer o número 1 da Forbes. E conheci, hoje quem tem mais poder é o filho mais velho, também se chama Carlos Slim Domit. Eu conheci um ser humano maravilhoso, que hoje tem uma fortuna de 100 mil milhões, à volta disso, e que eu me apercebi que o grande receio dele é a desigualdade. E isto não é conversa porque é giro ter a conversa.
São pessoas que acham que a maior ameaça, mesmo ao capitalismo de hoje, é esta desigualdade total. A semana passada também tive com o Prémio Nobel da Paz, o Yunus, que criou aquele sistema de banco. Ele esteve aqui em Matosinhos. Ele também voltou a dizer que a desigualdade é a maior ameaça até à estabilidade do que nós vivemos hoje. Mas o que eu dizia aos jovens é: criem um modelo para conhecer as pessoas que eles acham que lhe conseguem expor uma ideia, insistam incansavelmente. Se eles não os receber, apareçam lá às 7 da manhã, saiam lá às 8 da noite. Vai começar a chatear. Atenção que eu fui desses jovens, portanto, eu já sei o sistema. Portanto, comigo tem que ser 2 dias seguidos. Exato. Mas percebes, Miguel, imagina, eu tenho muita dificuldade em receber e por razões de agenda. Lógico. Mas tenho a certeza absoluta que uma pessoa que crie e que tenha uma ideia para expor. O problema é que depois dentro destas ideias há muitas, se calhar 90% não têm sucesso. Ou mais até. Mas a tentativa é fundamental. Aquela brincadeira, a aprendizagem, não é? Que eu fiz parte daquele programa do Shark Tank. Sim. Nós em cada 10 negócios 9 fracassaram. É normal. Eu acho que o outro ainda continua a perder dinheiro ou não está perto, quer dizer, mas tem um projeto. Ou seja, 9 tentativas, uma desistência. E outra estou a aguentar porque continuo a perder algum. Não é? Também há. Sim, mas o que eu quero dizer, isso no negócio é normal. Que é uma coisa que também não existe na cena da mentalidade portuguesa do que é empreender. Tu certamente tiveste muitos negócios que tentaste e falhaste, não é? Ainda tenho negócios que não estão a gerar o retorno que eu esperava. Nós exportamos máquinas de café para todo o mundo. É incrível, uma empresa que exporta 100% e não está a ter os resultados que eu esperava. Exato. A indústria é muito difícil, eu acabei de dizer isso há pouco. Aliás, tu és a única pessoa que eu conheço, num curto espaço de tempo, montou um modelo exponencial de crescimento e de criação de riqueza. Eu não conheço mais ninguém, sem estar dependente de fundos e dessas coisas. Pois, o nosso modelo funciona, não há dúvidas, não é? É muito diferente. E foi a forma como foi feito foi pela experimentação, foi pela técnica. Não foi por teorias, foi a falar com pessoas, não é? Da mesma forma tu aprendeste comigo, eu aprendi contigo, aprendi com outras pessoas, não é? Esta troca de experiências. E este podcast também o objetivo é este, para as pessoas poderem ouvir, não é? Diretamente de duas pessoas como nós, para todos os efeitos, nós somos o exemplo vivo do que é ter sucesso financeiro e também temos sucesso familiar e muitas outras coisas, e tu tiveste muito sucesso desportivo e tudo, foste campeão nacional, mas eu acho que isto é essencial, porque ouvir, na minha opinião, eu nunca, teóricos para mim, pessoas, percebes, olhar para as coisas, o que é que fizeste? Não fizeste isto, então não quero saber. Eu quero ouvir, é como tu disseste, querias falar com o Belmiro, não é? Claro. Como é que fizeste isto? Lembro do cuidado dele, foi no Nerley, em Leiria, num jantar que ele atrasou 3 horas, lembro como se fosse hoje. Eu não sei que idade tinha, se tinha 18, tinha 17, se tinha 19, não me lembro. Mas ele era um tipo extremamente... Ainda não estava sequer construído o continente de Leiria. Ele atrasou 3 horas. Eu fiquei muito revoltado com ele. Como é que um tipo atrasa 3 horas para um jantar? Ninguém sabe o que é que está sentado à espera 3 horas. Pois, é chunga, não é? Um jantar muito mau. Hoje, mais tarde, depois percebi o que foi. Eu reparei, aliás, eu estava a observar o que é que ele estava a comer. Eu não estava na mesa dele, estava longe. Ele só comeu um bocadinho de sopa. Depois eu vim a ler num livro dele que ele tirou o estômago. Portanto, eu tenho quase a certeza que devia ter sido no período que ele andava já com problemas. Okay. E aquele problema levou-o a atrasar. E também, por vezes, a responsabilidade e a agenda de uma pessoa que tem muitos negócios. Ainda há pouco passava ali na Sanai e lembrei-me dele. Ele era um homem muito especial e tinha essa energia também para os jovens. Não é que ele me ajudasse em alguma coisa, quer dizer, mas só tu trocares umas palavras com uma pessoa daquelas é uma coisa incrível. Sim. Diz. Todos eles, das pessoas que eu conheci, ele era uma pessoa especial. Eu acho que aquele homem nos Estados Unidos devia ser um top 10 dos Estados Unidos. Sabes uma coisa curiosa que foi quando o Belmiro faleceu, eu não conheci o Belmiro, eu acho que o pessoal chama-lhe Engenheiro Belmiro, não é? Eu não conheci esse senhor, mas a imagem da minha infância é que era um dos homens mais ricos de Portugal, não sei o que mais. E quando ele faleceu, vi muita cena nas redes de pessoas e muita gente reclamava do Belmiro, porque tinham supermercados e não sei o que mais, e diziam que as pessoas da Caixa não ganhavam dinheiro e coisas assim.
E o que eu pensava e refletia para mim, ainda era jovem, pensava, eu não percebo, as pessoas são mesmo idiotas. Então, o homem que fez com que o preço, entre aspas, não é? Que houve mais contributos, mas que realmente impulsionou, que tornou que o preço da comida e de todos estes bens viesse para valores muito mais económicos, ou seja, deu acesso aos portugueses poderem comprar muitas mais coisas, porque melhorou muito o conceito de distribuição em Portugal, a eficiência, a eficácia destas coisas todas. Teve tão impacto nas pessoas, na vida das pessoas, possivelmente nas pessoas que têm menos dinheiro, e eu acho que não é definitivamente valorizado. Eu sinto aqui em Portugal, já há outro senhor, que por exemplo, o senhor que faleceu também há pouco tempo, o senhor do café, o Nabeiro, sim. Nabeiro, já foi uma forma completamente diferente. E o que eu sinto é, tu como empresário, ou tens uma política de relações públicas que vais construindo uma imagem que, tem que ser tem que ser um bocado, percebes o que eu quero dizer? Ou as pessoas vão partir de olhar para ti sempre com um ar, com uma coisa negativa, como um explorador. E a minha decisão foi simples. O maior explorado na empresa sou eu. Eu sei que és. És o gajo que pelo menos trabalha mais. Explorado, sempre mais trabalha. E a nível não é isso, é que eu trago sempre o trabalho para casa. Às vezes quero desligar a ficha e a ficha não desliga. Eu chego a casa não dá para desligar. A ficha não desliga. Estou sempre a pensar e preocupado. Não é? E mais, agora não tanto, que o grupo está numa fase super confortável. E aquele risco e aquele receio que nós temos sempre de falhar no crescimento. Exato. E a responsabilidade que as famílias que trabalham connosco. Não é só os colaboradores, as famílias. Aquelas coisas de jantares de Natal que nós olhamos à volta e vemos, como é que isto chegou a este ponto? Tanta gente, tantos milhares de pessoas. O grupo hoje, direto e indiretamente, em todas as participadas, tem mais de 3.000 pessoas. Pois, isso mexe com as pessoas, não é? Ou seja, tu pensas que podes prejudicar esta gente toda, não é? Mas eu sinto que eu tenho uma sorte incrível de nós criámos um espírito do grupo. Ainda não está transversal a todo o grupo, porque ainda fizemos uma aquisição este ano muitas coisas grande, novas, muito grande, uma aquisição muito grande. Mas eu tenho um espírito e tenho colaboradores fora de série. E também é isso que ajuda também a irmos sempre um pouco mais longe. Mas nós saltámos aqui algumas coisas no crescimento e no modelo de negócio, e as coisas dos jovens, mas para transmitir essencialmente é ter sempre uma fé inabalável que nós vamos vencer e que vamos conseguir. E atenção que às vezes uma derrota é vencer. Nem que seja pela aprendizagem. Claro. Uma derrota é vencer. Eu lembro de um senhor que conheci e uma vez convidou-me para fazer um negócio. Ele tinha 70 e tal e eu devia ter 22. E disse, senhor, então, mas eu não percebo nada disto. E ele disse, rapazinho, não tens problema nenhum. Pões um bocadinho do teu dinheiro, perdes, ficas logo a aprender. Exato. Eu penso, mas que modelo de aprendizagem é este? É pagar para aprender. É pagar para aprender, sem dúvida. E eu senti sempre, também, para mim sempre foi a minha experiência. Eu sempre disse, vamos fazer isto, vamos aprender. Custa muito dinheiro. Gasta-se muito dinheiro a aprender, mas se fores com esse espírito de aprender, a próxima coisa que vais fazer já vai ser muito melhor. Sem dúvida, sem compensa esse investimento. Eu, por exemplo, os meus filhos, eu tenho a sorte, troco também ideias com eles, eu aconselhei sempre os meus filhos a não investirem nas bitcoins. Não te metas na bitcoin. Não te metas na bitcoin. O meu mais velho meteu-se na bitcoin e perdeu o dinheiro. Mas a bitcoin ainda vale algum dinheiro. Mas eu também admiro. Não, mas achei engraçado, porque ele meteu se calhar na Bitcoin errada, não sei qual é que foi. Meteu nas criptos erradas. Sim, eu não sei, Bitcoin não é Bitcoin, desculpa, é cripto. Exato. É uma área que eu não domino nada. Mas é bom para aprender. Mas eu gostei dele ter alterado a minha decisão, porque ele é maior e vacina, quer dizer, ele é maior de idade. Claro. Estava na independência dele Exato. E ter feito aquilo foi também um ato de coragem. Só não gostei depois de dizer o pai a ajudar a salvar, mas isso é outra história. Mas olha, é assim, a minha visão dos meus filhos, se eles quisessem fazer negócio, seria assim, eles vinham à minha beira e diziam, quando eles crescerem, quero fazer negócio, eu vou-te ajudar, porque eles têm a sorte de ter um pai que possa ajudar, pega de X dinheiro, eles vão lá, vão arrebentar aquilo tudo, não é? E depois vêm outra vez, olha, arrebentei tudo, não sei o que é, e agora o que é que queres fazer? Quero fazer outro negócio, ok, toma. É como se estivesse a pagar cursos universitários. Agora imagina que ele não rebenta e cria uma coisa maior que a Prozis. É o que eles dizem. Vou ficar bilionário, vou fazer uma coisa mais para a Prozis. Maior que a Prozis, vais ter que mesmo trabalhar. Tu vais ter que trabalhar. Mas a ideia é aprendizagem. Quem puder dar a oportunidade aos seus filhos de aprender com a mão na massa,
é muito, muito útil, sem dúvida. E aí também as escolas também acabam por ser segundos pais, as escolas têm um grande papel. Uma coisa que me ajudou e que marcou muito foi, eu tive uma professora na primária que gostei muito. E os professores são melhores que cardiologistas, porque eles falam, metem-nos uma mensagem ao coração, ao drive que um jovem tem. Eu tive a sorte de ter bons professores, apanhei bons professores. Mesmo no técnico apanhei maus e apanhei muito bons. Lembro do... Eu também apanhei alguns bons professores. Eu tive um professor que me deu um conselho no técnico. Marco, deixe de estudar, abandone os estudos. Um professor catedrático, dos melhores professores do técnico. Disse isso, o professor? Disse. Porque ele sabia que eu já tinha empresa, eu tinha estatuto de alta competição, o artigo 125/95. Eu tinha a hipótese de fazer os exames até em casa do professor, naquele caso foi no INESC. E eu trocar. E ele disse: mas porquê é que você não abandonou os estudos? Porque eu tinha conversas de adulto com ele. E ele disse-me, eu posso dizer quem é, ele era o professor Tomé de Sistemas Digitais, irmão do Major Tomé do UDT, uma coisa qualquer, de um tipo. Ele contou uma história engraçada. A minha maior emoção na vida foi um malhão de porrada que eu levei ali na batalha no 25 de Abril. E eu, como andava nas bicicletas, tinha emoções e queria criar riqueza, mas aquilo é um péssimo conselho, que eu não devia, eu acho que nós não, se conseguirmos, não devemos abandonar os estudos. Mas ele sentia que eu tinha um potencial diferente, acho eu, ou então não tinha competência nenhuma para aquela aula. Ele larga isto. Não, eu acho que ele deve ter sentido isso, deve ter sentido que tinhas vontade, que tinhas a garra, e ele já deve ter percebido que quanto mais rápido começares, melhor. Eu, por acaso, eu penso diferente. Eu acho que, por exemplo, o que digo aos meus filhos é: vocês têm que saber se querem ir para a universidade ou não. Porque se for para ir para a universidade é para fazer aquilo como deve ser, não é para andar a brincar. E se querem fazer alguma coisa cá fora e acham que não, mais vale deixarem já. Eu acho que hoje há muita gente a brincar. Na universidade, no meu tempo, pelo menos, era um bocado a brincar. Eu não sei como é que é agora, mas é um bocado faz de conta, não é? Mas é importante o estudo no meu caso, e o bom ensino, e um país tem um bom sistema de educação. Devíamos, se calhar, copiar alguns países onde fazemos mais ligação com as empresas, eles vão fazer estágios logo desde o princípio, não é? Mas alguma vez te chamaram para dar a opinião sobre alguma coisa? A mim não. E a mim também não. A mim não. Como é que tu explicas? Já me chamaram para ser professor, eu digo, eu não estou a falar disso. Como é que tu explicas? Não, tu criaste um modelo de negócio, para mim não é um exemplo de Portugal, é da Europa e do mundo. Obrigado. Como é que uma pessoa daqui, quer dizer, onde fez, estamos no princípio, trabalhou, a Prozis agora vai florescer. Criou um modelo. Mas como é que há arrogância? Não te pedirem a opinião ou de algo? Porque repara, a probabilidade de nós partilharmos, quer dizer, tu podes mostrar a tua indisponibilidade, mas a questão é, alguma vez te perguntaram? Eu nos Estados Unidos já me perguntaram coisas, pessoas importantes. Sim, olha, exatamente, ou seja, é uma boa observação, Marco. Realmente, nos Estados Unidos, eu comecei a estudar, já tinha uma empresa, e os americanos olhavam para mim e diziam assim: Miguel, estás a estudar para quê? Eles eram muito admirados, assim, mas estás a tirar um curso? Tipo, eu já era rico, não é? Eles estavam a tirar um curso para quê? Eles não percebiam o conceito, não entrava na cabeça deles. E lá o nível de admiração é muito maior do que aqui. Ou seja, tipo, lá, se tu contas um bocado da tua história, as pessoas ficam absolutamente faz logo no início. É uma coisa engraçada. Agora, realmente, tu perguntares porque é que nenhuma instituição de educação realmente... muitas vezes sou convidado por associações para falar, muita gente, todos os dias, mas nunca houve um reitor que me ligou a dizer: oh, Miguel, podes vir para aqui ensinar um bocado como é que se fazem empresas? Por acaso eu hoje recebi um convite, e também não foi por acaso, hoje pediram-me para ser padrinho de um curso de uma business school, mas isso é uma coisa raríssima. Recebi hoje um convite para ser padrinho de um curso de uma universidade, de um curso de uma escola de gestão. Mas eu nem falo só disso, Miguel. Estou a falar ao nível de um secretário de Estado de Economia, de uma economia. Sim. Partilhar as ideias que nós temos no país. Eu de vez em quando pergunto, nós temos portugueses... Ou seja, tu nos Estados Unidos tens o Presidente da República a chamar empresários. Eu nos Estados Unidos tive reuniões com senadores, se for preciso, temos que ir à Casa Branca, vamos à Casa Branca. Os Estados Unidos são um verdadeiro exemplo de como funcionam bem as instituições. Eu não estou a dizer que sou a favor deste ou daquele, não vou por aí. Mas as instituições e a transparência funcionam. Sim, e é lá que se fazem as empresas grandes. Porque as pessoas vão da universidade, fazem empresas, saem da universidade para fazer empresas. Eu sou uma pessoa sem razão de queixa, porque eu também consigo falar, mas a iniciativa vem de mim. Nunca te chamam.
Pois, eu como já não sou de iniciativa, então posso dizer que a mim nunca ninguém me disse nada. Eu quando tenho a minha iniciativa vou expor. E também reconheço que nós temos pessoas muito competentes na política. São poucos. Nós também temos pessoas muito boas. E a questão é, há um vazio de exposição, de ganhar mal, de tudo isto que se está a passar. Cada vez temos menos pessoas boas nos lugares de liderança e podermos ficar reduzidos a pessoas incompetentes. E isso é um risco muito grave para o país. Eu acho que estamos longe disso. Mas nós temos também motivar os jovens para a política e acreditar. Pessoas boas, profissionais, e tem que se falar em pagar valores mais altos. Eu sei que isto é tudo um problema, mas nós nunca o vamos resolver se não há uma discussão séria destas coisas. Pois, mas depois acontecem aquelas coisas que eu cheguei a Portugal há 2 semanas e quando estou em Portugal abro o jornal, não é? Na internet. Porque estou aqui, sinto-me influenciado e abro o jornal. E depois penso aquelas coisas a falar de pessoal que sai da universidade com 20 anos e vai ganhar 4.000 euros e tem experiência nenhuma. Aquela cena, tu sabes como é que é? Imagina na tua empresa que digamos que não havia um Marco Galinha ou não havia chefias realmente a controlar as coisas. Possivelmente as posições bem pagas se calhar iam ser dadas também a pessoas que estão ligadas a outras, não é? Uhum. Tu falaste-me há bocado que tiveste um problema... se calhar não queres dizer isso e depois Não, eu posso falar de tudo, à vontade. Okay. Qual é o problema? Não, que encontraste um caso de corrupção numa empresa tua. Sem dúvida. Nós quando fazemos aquisições, nós encontramos um caso de corrupção, que foi um caso muito desagradável, uma empresa que adquirimos, e nós começámos já a perceber que a empresa não tinha o verdadeiro desempenho, quer financeiro, quer a nível de estoques, quer a nível de reciclagem, as coisas não batiam certo. E foi dos primeiros casos de corrupção privada em Portugal, dentro de uma empresa. Exato. Porque é muito mais raro nas empresas. Porquê? Porque é mais fácil controlar, não achas? Há mais gente a controlar. Sem dúvida. Há mais rigor. Sem dúvida. Não é? Num sítio que não há rigor, é normal, é natural. Tipo, percebes o que eu quero dizer? É quase entranhado no sistema português. Para mim a solução para Portugal era fazer o que faz a Suíça, encolher o governo, meu. Não há, eu acho que não, a Suíça tem cantões e ontem falava com o suíço. O que é que eles fazem? Tipo, os meus impostos, 95% dos meus impostos vão para a minha freguesia. Estás a perceber a cena? Eu falo com quem gera o dinheiro dos impostos diretamente. Vou-te dar um comentário engraçado. Há uma vez te convidaram estas visitas, não estou a dizer que são boas ou que são más, que o país faz constantemente, se calhar agora não faz tantas, do governo, quando vai a países, aos Méxicos, assim, há uma vez te convidaram para ir com eles no avião a um sítio qualquer? A mim não. A mim também não. O Grupo L tem quase 0,5% do PIB português. Eu acho estranho como é que fazem estes convites. Não será que isto é uma coisa de facto de os compichas ou os companheiros? Se calhar deve ser. Eu não sei, sabes que eu não vivo em Lisboa, não vivo aqui em Portugal, eu não sei como é que o sistema funciona. Mas o sistema, se quer fazer a diferença, tem que ouvir. Tem que ouvir desde o PSP que trabalha na rua, passa o tempo todo a mandar mensagens, o que é que ele está a fazer, tem que ouvir a opinião dessa pessoa. O sistema tem que ouvir, não é as pessoas também só de sucesso. Porque eu conheço muita gente que está a desempenhar o seu papel e desempenha muito bem, e é uma enorme honra desempenhar aquele papel que é importante na sociedade. Por exemplo, tu hoje queres fazer uma obra, não há pedreiros, não há serventes, não há nada. Um pedreiro hoje ganha muito mais que um engenheiro do técnico, se quer começar a operar. E se calhar nem toda a gente pode ter cursos superiores, e isso é uma reflexão importante, porque... Na Alemanha os cursos superiores não é para toda a gente. Claro. A maior parte das pessoas vai para cursos técnicos. Mas isso vem do nosso complexo do doutor. Do doutor, senhor engenheiro, essas coisas, quer dizer, esse complexo que nós temos. Se calhar começa a passar já está a passar, felizmente. Esta nova geração, eu acho que nesse aspecto foi fora de série. Sim. E a internet também abriu muito. Eu acho que nem é possível. Em Portugal é possível ser presidente ou primeiro-ministro sem ser doutor ou não? É possível, se calhar também há generais ou coisas assim. Não sei. Mas há um excesso de complexo, e depois há aquela coisa da meritocracia. Os Estados Unidos, tu podes ser o 12º, quer dizer, tu tens, podemos citar aqui nomes de pessoas. Eles nos Estados Unidos não querem saber curso que tens, querem saber o que é que fizeste. Das maiores empresas, tudo. E o importante é isso mesmo, o que é que tu fizeste, o que tu fazes, e onde estavas, onde estás e para onde vais. Exatamente. E se falhares, eles, a mentalidade é valorizam como se fossem medalhas. Mas eles também têm problemas na política, como é lógico. Toda a gente tem.
Ou seja, eu acho que o país tem problemas. Não há nenhum sítio no mundo que seja perfeito. Mas estivemos a falar na produção de valor. Nós estávamos, por exemplo, estava a ver um artigo no outro dia que dizia, por exemplo, os 4 países, ou já falei sobre isto, tem 4 países que ganham mais dinheiro líquido, impostos. Naturalmente, Suíça em primeiro lugar, é um país que tem se não me engano, tem o governo mais pequeno do planeta Terra, que se traduz diretamente no maior rendimento per capita do planeta Terra. Não será o Vaticano? Mas esse nem conta, aí será diferente, não sei. Mas a questão é, depois tinhas a Luxemburgo, Singapura, economias que tu conheces, todas liberais. Onde um primeiro-ministro ganhou 2 milhões de dólares por ano. Sério? Claro. O primeiro-ministro de Luxemburgo. Mas tem lógica. 2 milhões de dólares. For bom. Um juiz ganha 600 mil por ano. Incrível. E então o que acontece? Acontece que o quarto era os Estados Unidos. Não é? E então, qual é? Estes primeiros 3 países, tu vês Suíça, 10 milhões de pessoas, se não me engano, Luxemburgo são, sei lá, 600 mil, Singapura também é pouca gente, não sei se são 5 milhões ou menos, Estados Unidos 350 milhões de malotas a ganhar aquela fortuna de dinheiro. Outra diferença que tu observas, nos Estados Unidos, tu tens, na Suíça, um McDonald's custa 25, 26 dólares, ou 30. Nos Estados Unidos custa 10 dólares. Ou seja, as pessoas lá têm... eles conseguiram, com todos os defeitos que têm, criar um sistema que é muito mais produtor de riqueza de qualquer sítio no planeta Terra. E depois tu lá podes escolher com VIPs, tu podes botar com os pés, não é? Ou seja, não estás bem aqui, não estás bem na Califórnia, mudas-te para a Flórida, não estás bem na Flórida, mudas para o Texas, não estás bem no Texas. Imagina na Suíça, tens um cantão X, não estás confortável aqui porque estes gajos não gerem bem, mudas para o cantão logo a seguir. A Suíça é um país pequeníssimo. Nós não poderíamos ter também um sistema como a Suíça tem? Cada região recebe os seus impostos, gera o seu dinheiro e estás muito mais próximo das pessoas, não é? E eu aqui, a Prozis era para o bem linguagem, ficava logo assim uma cena potente. Logo. Ficavas a ser o vice-rei? Não, vice-rei, não, no sentido, não. Seria o contributo que tu dás. Vice-rei dos impostos. Dos impostos, isso sim. Não. Agora, a questão seria, é muito mais perto, muito mais... Eu gosto muito da gestão local e gosto muito das câmaras, por exemplo. A centralização eu sou um bocado contra e um dos principais problemas de Portugal, na minha opinião, é a centralização. Porque eu vejo em todos os sítios que não são centralizados têm muito mais sucesso do que os sítios centralizados. Eu também acho que, sem dúvida, o país, quando está central, está muito mais sujeito às influências externas. Exato. Porque uma influência externa consegues muito mais manipular, uma multinacional é mais fácil, consegue ameaçar, consegue tomar decisões e as regiões, há um certo bairrismo que não é fácil ir para lá mudar a cultura e o ADN. Mas isso é quer dizer, o país tem tantos desafios, tantos problemas, tem muitos desafios, Portugal, que eu acho que esse nem é dos não. primeiros. Há tantos. Mas também estamos a fazer uma coisa importante. O país tem vindo a reduzir. Claro que podem dizer que é por causa disto, daquilo. Tem vindo a reduzir os níveis de dívida, está em vias de passar a França. E o país tem vindo a viver um nível de redução de dívida muito interessante, de credibilidade, mas vamos ver à custa de quê? Vamos ver à custa de quê? Eu infelizmente acredito que vai ser à custa da quebra económica, é o que eu acredito. Ou seja, mas vamos ver, nunca se sabe, espero que corra tudo bem. Muito bem, Marco. Não sei quanto tempo estamos a falar. Quanto tempo temos? 1 hora e 5 minutos. Queres contar alguma historinha? Assim, eu queria que dissesse alguma coisa do tipo, vamos imaginar, experiências reais que possas lembrar, não sei se te lembras, às vezes é difícil. Quando estavas a fazer negócios, que situações que tiveste de lidar... engraçadas ou não engraçadas, ou duras ou fáceis. Há uma história gira que nós estávamos a fazer uma grande aquisição na Finlândia e os senhores não nos recebiam. Foi na altura do recorde que chamavam-nos os PIGs, Portugal, Italy, Greece. Ou seja, tu querias comprar uma empresa e eles não te recebiam. Eles não nos recebiam sequer, não tínhamos qualquer credibilidade para comprar aquela empresa na Finlândia e olhavam para nós como os mal comportados da Europa e isto e aquilo e aquilo outro.
e na altura tinha a ver também com um fundo de pensões e um fundo muito respeitado na Finlândia, em Helsínquia. E eu falei com uma pessoa na altura, era o presidente do técnico, ou o reitor da Universidade de Lisboa, um amigo, quer dizer, foi o António Cruz Serra. Ele disse-me: Marco, não se esqueça de dizer aos finlandeses que nós é que lhe matámos a fome com sardinhas, eles que não se esqueçam. Quer dizer, mas ele não recebia, eu consegui uma vez apanhá-lo, esperei, mandei o recado. E mandei o recado das sardinhas, e ele, à conta daquela história da humilhação que eu lhes preguei, não estar a receber um problema de Portugal, quando a Finlândia esteve muito mal, nós mandámos contentores e contentores e contentores de sardinhas para eles não morrerem à fome. E ele, com respeito, recebeu-me. Eu vim a fazer essa, quer dizer, como é que um pequeno clique de uma conversa onde não havia o quebra-gelo, porque eles não havia credibilidade nenhuma, e nós comprámos a empresa, pagámos. Foi incrível. Depois saí, fiz Mas tu tiveste que realmente... Não, foi um pequeno pormenor. Quer mas dizer, tiveste de adaptar, percebes? Adaptar à realidade deles. O finlandês é um povo muito difícil de ter a confiança deles, mas depois de termos a confiança é um fora de série. E é um povo que gosta muito de divertir à sexta-feira à noite e ao fim de semana. E é um povo também que não vê a luz do sol no inverno. É uma cultura diferente. É muito diferente. E então aquela operação, e no verão sempre aqueles dias constantes, e aquela operação era tão difícil e nós não conseguimos entrar, e aquilo ajudou a fazer ali um clique. Exatamente, mas tiveste que, digamos, puxar pela tua criatividade. Eu acho que tu tens essa cena da criatividade, ou seja, tu não tomas um não por resposta. Ainda ontem estava numa conference call, estamos a comprar uma coisa tentar comprar uma coisa na Arménia, muito interessante, um dos melhores edifícios, e o dono está na Argentina. Eu estava com uma call com a Argentina, com o Brasil, com os Estados Unidos, com todos ao mesmo tempo ali vendo a televisão. Desculpe lá, mas por que raio, perguntou-me ele, um senhor que é o segundo ou terceiro bilionário da Argentina, mas por que raio um português quer comprar o edifício na Arménia? Exato. E eu dei a entender, não disse assim por estas palavras, mas dei a entender: olha, pergunto lá ao senhor da Arménia, ao Gulbenkian, porque raio ele começou a comprar coisas em Portugal. Exato, porque era da Arménia. A mesma coisa. Era, o Gulbenkian era da Arménia. Exato. E ele gostou daquele clique e tratou-me com muito mais respeito da coisa do Sr. Gulbenkian, quer dizer, que fez a fundação, fez tudo um arménio, quer dizer, o senhor do... E saber história ajuda muito na... Eu vejo isso, tu interessas-te muito por história, não é? Eu adoro a história, as coisas más e as boas, porque as más também nos ensinam a não esquecer. Aliás, nós vivemos períodos mais estranhos da história. Neste momento, sim. Eu também acho que sim, é incrível o tempo que estamos a viver. É muito assustador até. Sem dúvida. Há assim um bocado de receio. Porque por vezes há o choque de culturas, há as nossas culturas e há as alianças. E pela primeira vez o mundo unipolar está a ser desafiado por um mundo multipolar. E isto não é como começa, é como acaba. Tu referes-te a este conflito que existe entre o mundo ocidental e oriental. Sem dúvida. Eu também vejo isso. Eu acho que a partir de agora vai ser tudo diferente. E é mesmo como acaba, não é como começa. É sempre assim, isto é como acaba, não é como começa. É. E o que é que vês no futuro? Quais são os teus objetivos, uma pessoa com tanto sucesso como tu? O que é que tu anseias? Olha, eu por acaso não acho que tenho muito sucesso, quer dizer, as outras pessoas podem achar que tem muito sucesso, então, ou seja, então pode ser sucesso, sei lá, não, Miguel, o que se explicar essa cena. O que é que nos define mais como ser humano? Desculpa, tu chegas aqui de Rolls Royce. Não brincas, digas essas coisas. Não, isso é um clássico, é um carro de clássico. Não, mas tu tens, a gente sabe que tu tens sucesso. Não, deixa-me dizer. O que tu anseias mais? O conceito de felicidade da vida, eu acho que é a coisa mais importante que existe. Qual é o nosso grande desafio da vida? É a felicidade. Exato. Felicidade à nossa volta, o contexto. Eu há pouco estive em São Paulo e comecei a olhar, estive numa casa lá de um grande empresário e estava a ver os sistemas de segurança. Eu lembro de ter estado em São Paulo há 10 anos no mesmo local e as grades não eram tão altas e o sistema, e estava um gajo com armas à porta. E eu comecei a perceber, mas ele está mais rico, mas aquilo está mais desigual, as pessoas estão mais... O risco de crime aumentou. E isto tem muito a ver com ser rico. Infelizmente nós pagamos impostos, nós não temos que ajudar a sociedade. Isso é uma falsa questão, mas eu acho que ser empresário, e a riqueza é isso, é nós fazermos parte e transformar a sociedade. O problema é que há uma certa arrogância que não nos querem ouvir. Atenção que não é o caso, eu tenho sido a sorte, talvez também porque sou dono do grupo de mídia, nós temos 46, 47% da Lusa,
E há mesmo a necessidade às vezes de falar, porque não deixo de ser sócio do Estado em algumas... Sim. Tu és sempre sócio do Estado, tens sempre de pagar. Mas para te dizer, eu não estou a dizer que isso existe. Agora, é muito importante nós ouvirmos as pessoas que fazem a diferença. Mas não é porque é sexy que passa bem nos jornais. Não, ouvir com atenção. Mas as pessoas não têm, acho que a ideia de percebem o que é ser empresário, especialmente assim como tu, e a quantidade de contributo que dás para a sociedade. Porque, repara, as suas empresas já faturam 800 milhões e as pessoas, se calhar, pensam que tu tens 800 milhões no banco ou qualquer coisa assim. Deus me livre. Tipo, todo o teu capital, todo o teu dinheiro, eu diria 99% do teu dinheiro está investido na sociedade. E eu há pouco contei que eu comecei negativo. Exato. Não contei essa história. Tens de contar a história do negativo. Comecei negativo. Mas deixa-me só acabar este raciocínio. Eu suponho que tu, como empresário, tens 99% da tua riqueza investida no sistema, em empresas, em ativos, em coisas produtivas que estão a fazer alguma coisa pela sociedade, não é? É assim normalmente que funciona. Normalmente um empresário nunca tem muito dinheiro. Miguel, temos mais do que isso. Porque alguém da responsabilidade, tudo o que criámos e ganhámos até hoje, há uma grande injustiça, porque os empresários hoje em dia querem fazer uma operação. Os bancos vêm com aquelas coisas chatas, dar o aval pessoal, não dá, ou seja, na verdade eles nunca querem risco. Pois não, é normal, eu faria igual. Um colaborador teu não tem o risco de ficar sem casa, nós temos o risco sempre, a qualquer momento, de ficar sem a casa onde dormimos. Pois. Porque há um nível de exigência hoje em dia no capital e em tudo. Sim, mas isso só acontece em Portugal. É verdade, nos outros países anticonstitucional em alguns sítios. Pois é. Não, ou estás a dizer que está escrito na lei que não se pode fazer? Em alguns países é anticonstitucional. E eu acho que tem uma certa lógica. Tem. Isso tem uma certa lógica, Marco. Mas deixa-me dizer... Não tem lógica tu poderes perder tudo por causa de uma coisinha de nada. Claro, e na verdade a nossa criação de riqueza e fica muito na sociedade, quer dizer, ninguém leva o dinheiro para lado nenhum, mas ou seja, exatamente, o desenvolvimento que trazemos ao país, sempre investir em investigação, em desenvolvimento. E até podemos usar aqui o exemplo do engenheiro Belmiro. Ele tinha muito capital, já faleceu o senhor, onde é que está o capital? É verdade. Está na sociedade, a produzir valor, é o que está a fazer, não é? Ou seja, as pessoas não percebem que controlar capital não é ter capital. É diferente. Tu tens uma empresa, não é a mesma coisa que tens dinheiro no banco e gastas o que quiseres. Não é? E por isso é que eu vejo muito essa cena dos empresários terem sempre essa cena de serviço. Claro que os empresários têm que fazer sempre o papel do pai mau, não é? Que é os funcionários, eu quero mais isto, mais aquilo. Uma pessoa diz, não dá, por causa disto. Não, tens de ter calma, não sei o quê. Tem que se gerir os recursos, senão tu sabes que as margens das empresas não é o fim do mundo, tens pouco espaço para trabalhar, é como um orçamento do Estado, não é? Mas concordo absolutamente contigo. Começaste negativo como? Então, eu como perdi o pai muito cedo, exato. Olha, por causa dessas coisas do aval pessoal, o meu pai tinha a fábrica de calçado e depois, a fábrica depois de ter ardido, aqui um exemplo espetacular. Ele tinha o aval pessoal. Sim. Eu lembro de um ano depois dele ter falecido, vinha no jornal do Alcoa o nome dele e da minha mãe, com as coisas todas que ele tinha à venda. Isso que ser executado depois de ter falecido. A minha mãe, como era casada, mesmo as coisas de pessoais, tudo o que ele tinha, até a casa onde eu dormia. Foi incrível. E então, porque ele tinha sido avalista, naquele caso, não sei, de uma operação, ou de um irmão mais velho, ou de um colaborador da fábrica, não lembro o que era, tinha sido avalista de uma pessoa que não cumpriu com o crédito. Exato. E estavam-lhe a executar as coisas todas. E eu lembro-me que era o irmão mais novo, eu era o sétimo, tenho uma irmã, que na altura nem tinha 17 anos ou 16, não me lembro agora, e eu pedi ao meu tio que é advogado, mandei uma carta lá, um fax para o banco a dizer que queria pagar, só que meti o cartão de cidadão e a data de nascimento e eles riram-se de mim. Achavam que eu não tinha a capacidade de pagar. Caixa Agrícola de Rio Maior. Ou seja, tu que idade tinhas? O presidente, 18 anos ou 17. Ou seja, mandaste uma carta a dizer, quero pagar. Eles devem ter visto a data de nascimento e foram saber que estes gajos estão-se a rir, que este gajo é um atrasado, está para aqui mandar uma carta para o pai não ser executado. Exato. O meu tio advogado ajudou a fazer carta, foi um fax, nem foi uma carta, foi um fax, lá fui mandar ao CTT, nem lembro onde é que mandei o fax. Pus lá os dados de resposta. E depois eles entraram em contacto comigo, não levaram nada aquilo a sério, riram-se de mim a toda a hora, e eu disse, mas como é que é isto? É para fazer ou não? E depois lembro, Engenheiro Soares, depois o advogado daquela do Banco da Caixa Agrícola era o Leandro Coelho, e o Paulo Reis era um diretor, ainda me lembro dos nomes todos, isto foi há 20 e tal anos, mais de 25, 26, 27 anos.
Eles devem ser vivos, ainda se lembram desta história. Eu disse: eu quero pagar tudo o que o meu pai deve ir nesse banco, mas com uma diferença, que era um haircut que eu pago tudo pronto. Eu tinha o dinheiro das bicicletas, já ias dizer haircut. mas tudo o que eu tinha foi o primeiro haircut que eu negociei de vida. Muito bom. Tudo o que eu tinha, Miguel, eu fiquei com zero. Fiquei sem nada. Só para as pessoas saberem o que era haircut. Mas paguei, levantei o nome do meu pai, porque ele era, aliás, alguns dos meus irmãos disseram: isto acontece, é uma insolvência, isto acontece. Mas eu não queria ver o nome do meu pai nos jornais. Não queria. E a minha mãe estava viva, ainda hoje está. Era uma grande humilhação. Eu paguei aquilo tudo. Eu contei isto. Hoje, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, ele disse, essa pessoa de idade, disse-me, mais uma vez eu desabafei isto com uma pessoa, não vou dizer aqui quem é, porque ele nunca me autorizou. Eu tinha 18 anos, ele disse: não, eu quero que tu vás estudar para a universidade e vais-me pagar 100 contos por mês. Era muito dinheiro, Miguel. Estamos a falar, ora bem, estamos a falar de quase 15 mil contos ou 20 mil contos naquele tempo, em 1995 ou 94. Era uma fortuna. Vê tu bem o que é pagar isso. Era uma fortuna. Era 10 mil contos. Depois mas tu tinhas que pagar isso? Mas eu por negócio, porque eu não queria o nome do meu pai no jornal, na execução. Foi ele que te deu o dinheiro? Deixa-me acabar. Explica, eu não estou a perceber. O meu pai tinha falecido. Sim, vinha o nome dele no jornal, no Alcoa. Sim, e tu pagaste com o quê? Já tinha que tinhas? Eu tinha dinheiro e tinha, aos 18 anos, nunca mais me esqueço, o Banco Espírito Santo de Leiria criou uma primeira conta de crédito para eu fazer negócios. E tu usaste aos 18 anos usei. Mas eu usei tudo para limpar o nome. Mas aquilo foi uma situação verdadeiramente difícil, que foi de alto risco. E eu contei a uma pessoa que é meu familiar, desta dificuldade, fiquei sem dinheiro nenhum para começar a minha vida. Eu, quando era campeão nacional de BTT, ganhava 1000 contos por mês. Não te esqueças que eu, dos meus 16 era muito dinheiro, aos 18, ganhava o equivalente a 1000 contos por mês de patrocínios, era mais de 5 mil euros. Da GT Bicycles, da Parque Pré, depois da Trek, fazia a representação da Antena 3, do Radical, da Oakley, da Smith, já no negócio de da No Fear. Fui dos primeiros patrocinados em Portugal da No Fear, não sei se ainda te lembras dessa marca. Com os olhos, não é? Marca de roupa, sim. Com os olhinhos. Os primeiros. E ficava também com as bicicletas. Ainda lembro de ter trocado o primeiro carro a bicicletas. Ou seja, mas deixa-me contar onde é que eu ganhei o dinheiro. Não, eu também tive essa sorte. Quer dizer, na altura, e também na seleção, eu fazia parte da seleção do Projeto Olímpico de Atlanta 96 e o Sydney 2000. Eu ganhava o equivalente só desse Projeto Olímpico, o equivalente a 100 contos por mês. Porque o BTT começou a ser Projeto Olímpico em Atlanta 96. Bom, tudo o que eu tinha e que não tinha, fui fazer dívida, fui pagar aquele valor. E aquilo na altura era quase 20 mil contos, mas negociei um haircut brutal. Paguei tudo para pronto, acabei de pagar só. O haircut é tipo, tu dizes eu pago, mas vocês têm que me fazer um desconto. Mas repara, ali não há bluffs. Quando tu dizes que pagas, podia não haver haircut e tinhas que pagar. Mas eles não sabiam. Mas tu tens de ter o dinheiro provisionado, se não há outra hipótese, tinhas que pagar. Exato. Bom, e eles fizeram um haircut brutal, fizeram uma negociação. Aquilo custou-me 10 mil contos na altura, salvo erro, estava em 20, passou em 10. Aquela dívida não tinha nada a ver com o meu pai, ele foi só avalista. Por isso é que eu ainda hoje penso, quando é para dar o aval a alguém, como é que aquele senhor, que Deus o tenha onde ele quer que esteja, foi acreditar num projeto, foi dar o aval pessoal que não era dele, tem lógica nenhuma. O crédito não era dele, e ele ia ficando, os filhos iam ficando sem nada por causa daquele problema. Ele tinha muitos bens muito mais valiosos, mas naquele tempo aquela liquidez podia ser o suficiente para lhe venderem as coisas. E a casa da minha mãe. Bom, eu negociei, falei na altura com um familiar, e ele deu-me o dinheiro todo e disse assim: tiveste uma atitude muito nobre e agora vais-me pagar durante a tua vida 100 contos por mês. E, ou seja, o dinheiro que eu dei, ele voltou-me a emprestar, paguei a terceira prestação. Foi engraçado, foi para até hoje. Ele disse: olha, este exemplo que tu tiveste na tua vida, guarda-o para ti. Eu tinha, se calhar o meu pai também ajudou esta pessoa. Exato. E ele deu-me o valor exatamente, quer dizer, eu acabei por resolver um problema enorme e acabaram por dar aquele valor. Ele gostou da tua atitude. Gostou, mas foi uma atitude, foi a primeira atitude muito difícil, porque eu fiquei sem nada para tirar o nome dele. Não ficaste a dever? Ficavas a dever? Ficava a dever, sim. Não é? Incrível, uma história incrível, realmente. Mas acho que isso também te construiu, não é? Mas comecei negativo. Quando as pessoas dizem, aquele gajo já nasce. Não, comecei negativo, mas verdadeiramente negativo. Exato. Uma camada de nervos enorme. Exato. Vá lá, é mesmo isso, espetacular. Eu acho que está fixe, não é?
eu acho que está aqui fixe. Eu acho que ficávamos por aqui, Marco. E acho que é super interessante para as pessoas a história que te contaram, as coisas que tu disseste. Queres que eu conte a história do 127 ou não? Que eu também era um traquinas de primeira. Conta. Agora que eu te contei ali fora. Não, já conta tudo o que te lembrar. Perdão. Bom, eu sempre fui muito traquinas, não era propriamente um jovem destes jovens normais. E o meu irmão Tarcísio, coitado, ele hoje trabalha para mim, se ele ouvir isto em casa eu vou ter problemas. Ele tinha um Fiat 127 e ele, para poupar de gasolina, fazia 6 km para cada lado para ir trabalhar de bicicleta para poupar gasolina. Exato. E ele, quando saía de casa, eu tinha aí 16 anos, até o meu pai tinha um tipo de uma quinta, e eu ia lá para as traseiras, fugia-lhe com o carro, desligava a ficha de conta quilómetros, a bicha, e lá com o 127 dele. A gastar gasolina. Sim. E ele cada vez andava mais de bicicleta porque o carro estava com problemas, andava a gastar 30 ou 100. Gastava 30 litros ao 100. Fiat 127. Eu desligava a ficha de conta quilómetros. Lá ia dar uma voltinha ali para o... E eu penso assim ao mesmo tempo que, quer dizer, os jovens também têm que ser acompanhados, porque às vezes o potencial pode dar para o lado do mal. É verdade. Para ser traquinas, e é importante os pais estarem mais próximos para fazer a supervisão. Exato, encaminhar da coisa. Mas é preciso essa esperteza também, não é? Que essa esperteza tanto se pode direcionar para o lado do mal como também se pode direcionar para o lado do bem. Essa flexibilidade e essa cena, como tu disseste na Finlândia, de mandar essa boca para, percebes? Isso é uma capacidade de não tomar um não como uma resposta, de perseguir, de insistir, de ser curioso e ser criativo. E outra coisa que nos motiva muito, eu vesti as cores da nossa seleção várias vezes, mais de 40 ou 50 vezes, nos campeonatos do mundo, nas taças do mundo, eu nunca ouvi o hino português sentado. Bom, eu sou a favor de uma coisa global, isto das fronteiras. Sim, mas isso eu gosto que tu tens essa cena, tu tens essa ligação a Portugal muito forte. Às vezes vejo políticos que estão aí no Mundial de Futebol e tudo, estão ali sentados, nem se levantam quando toca. E não gostas? Não gosto, fico ofendido. Eu não gosto de estar quando toca o hino nacional. Eu acho o hino nacional incrível. É bonito. Ou seja, e a letra acho incrível. Sim, bonita. Fogo, aquilo é poético e toda aquela cena de ir direto para a parte dos descobrimentos e da cena. Eu acho mesmo uma coisa bonita. Os outros hinos conheço alguns, eu acho que o nosso é mais bonito, eu não conheço todos, como é natural, mas o nosso apelo contra os canhões, lutar, não é? Ou seja, aquela cena de garra. É os desafios, as dificuldades, lutar com força, com determinação. Sim. Portugal foi assim durante muito tempo. Agora, temos que nos voltar a redescobrir. Nós precisamos de pessoas à altura que percebam. Tu falaste hoje muito na Suíça. Nós temos todas as condições para ser melhor que a Suíça. Eu também acho que sim. Nós precisamos de perceber isso e ter pessoas à altura e tomar decisões. E, acima de tudo, elevar o valor. Não é com valores... temos que elevar tudo para cima, trazer tudo para cima. E não é nivelar tudo por baixo. Pois. E isso é um desafio que requer também pessoas... Ou seja, quando falas da desigualdade e nivelar toda a gente por baixo não resolve nada. Isso não é uma falsa questão. Nós temos que trazer o pessoal de baixo mais o Olof Palme, uma vez eu penso que foi o Guterres que perguntou ao Olof Palme a falar com o Guterres e disse, numa conversa sobre a Suécia, que ele disse que a grande diferença de Portugal é que não é a quantidade de ricos que ficam pobres, mas é a capacidade de transformar pobres em ricos, que isso é a grande preocupação dele, subir o nível de riqueza da Suécia. Sim, sem dúvida. Eu penso que era mais ou menos isto a conversa que se passou. E faz todo sentido. E a nossa mentalidade não é essa, infelizmente, ainda não é. Tem que mudar e temos que arranjar uma forma de mudar, não sei. Mudar mentalidades, mudar filosofias. Sabes que eu tenho visto isso também em ti, porque vejo tu por um ato de coragem, tu nunca foste homem de entrevistas e dessas coisas, e com uma vontade enorme também de expor e transmitir aos jovens, e essa obrigação. Mas repara que a comunicação pode ser muito mal interpretada. Eu, melhor do que ninguém, tenho a experiência do que é um grupo de comunicação. Os grupos de comunicação, quanto mais desorganizados estão, melhor para algumas pessoas e para alguns ideais políticos. Quanto mais reina a desorganização, mais poder eles têm. E a mudança do país
também passa por notícias positivas, passa por notícias de mandarmos aos nossos jovens de como é que se faz, criar uma espiral positiva de liderança e revelar estes exemplos. Foi a única razão também de eu estar aqui, além de estar com um amigo, mas contaminar estes jovens de uma forma positiva. E aí é tudo muito mais fácil. Eu acho que essa é a grande... E se nós conseguirmos fazer um bocadinho disso... Eu acredito nisso. Claro que cada um dá o seu contributo e tem pouco impacto, mas se calhar se formos muitos a filosofar dessa forma, se calhar, e passar a informação, se calhar ajuda, não é? É, sem dúvida. Mas repara, se tu fores um paradigm changer, ou uma pessoa como um homem de mudança e de criar valor, a informação que passa para os mídias pode ser muito mal interpretada. Se tu hoje entrevistasses o Da Vinci, o Einstein, os sistemas que há hoje, eles tinham a vida completamente destruída. Se o Einstein tivesse um Twitter, ele nunca era o Einstein. E repara que hoje, por exemplo, há um Elon Musk que tem um Twitter. O nível de impacto é tão grande, porque o nível da audiência, do que vende, do que faz o produto, mas tem que haver muito bom senso, tem que haver muito melhores escolas, temos que formar cada vez mais e melhor para ter um país também mais desenvolvido. Isso faz muita diferença, porque há muita gente boa. Nós hoje temos muita gente boa nos mídias e eu acho que conseguem há gente boa em todo lado. Sim. Ou seja, se calhar as pessoas não estão nas empresas corretas, não estão nos serviços corretos, porque a sociedade não tem assim muito, não tem o fluxo, não é? O óleo é um bocado pegajoso, não dá para movimentar rápido, não é? Pronto, é uma sociedade que tem uma outra estrutura. Mas eu acho que tudo começa na mudança das mentalidades e o meu objetivo também de fazer este podcast é esse. Não é? Os mídias já estão há 40 ou 50 anos e pode ser que a internet nos dê uma esperança de ser uma espécie de um catalisador. Nós temos um jornal com 200, o Açoriano Oriental. Exato. Quase 200. 200 anos. Quase 200. Incrível. Imprime diariamente, nunca parou. Ah, é? Sim, 200 anos. Incrível. E como é que se chama? Açoriano Oriental. É os mais antigos da Europa, mais antigo que o Financial Times. Incrível. Isso é uma história do caraças. Muito bem, Marco. Olha, foi um prazer. Eu acho que o pessoal é adorar-te ouvir. Eu pelo menos gostei muito. Obrigado por teres vindo aqui. E continuamos em contacto. E deixa-me dizer uma coisa que eu não disse. O Miguel, já há muitos anos que eu pensei várias vezes que o meu sonho de trabalhar era aqui na Prozis. Sabes disso? Nós quase combinámos. Exato. É uma empresa que cada vez que aqui vem é um prazer enorme. Obrigado. Aliás, isto não é público, isto não é à vista de todos. Não é, mas mas tu mesmo na nossa primeira visita, quando vieste, tu disseste, tu percebeste o que é que estava aqui. E há um conceito, e a todos os colaboradores da Prozis não sabem a sorte que têm. Quer dizer, o patrão pode ser um bocadinho difícil. Maluco, ele não é patrão, ele nem cá aparece. Eu agora já não sou patrão. Ele agora já não é. Já. Mas a questão é a filosofia da empresa realmente. É incrível. Mas sabes uma coisa engraçada? Hoje, se fores a uma escola e sei lá, é preciso fazer um trabalho sobre uma empresa. Sim. E se calhar, sei lá, a maior parte das pessoas quer fazer sobre a Prozis. Sem dúvida. Sim. Não é? E nós não somos muito abertos a isso, nem nada, infelizmente. Não temos tempo, nem a possibilidade de fazer. Mas há curiosidade sobre o que está, como é que se faz e a mentalidade. E realmente, pronto, é uma empresa distinta. O meu caminho foi diferente do teu. Isto também é demonstração de que tu podes seguir caminhos completamente distintos e podes produzir valor das mais diversas formas, não é? Tu com buy and grow e eu com crescimento orgânico, não é? Mas ambos queremos a mesma coisa, se te reparares. Sem dúvida. Ou seja, tu já não procuras riqueza. Tu é muito mais uma cena de serviço de produzir valor, percebes? Porque tu, para que é que precisas ficar com mais empresas? Não precisas. Nós dizemos muito criar empresas de valores com valor. Exato. Transmitir valor à sociedade é o grande conceito de riqueza. E é bonito, depois de resolver os teus problemas pessoais, as tuas necessidades, é normal qualquer pessoa começar a se dedicar aos problemas dos outros, não é? O pessoal pensa, não sei o que. Não, assim, já resolveste os teus problemas, o que é que vais fazer agora? O pessoal pensa que vai ficar com mais poder, vai ficar... Não, vais tentar ajudar também, porque percebes o que eu quero dizer? É uma forma de te entreteres, também não é só sentes-te bem, não é? Como tu dizes, quando vês os teus funcionários todos, eu gosto, quando vou à festa de Natal e a minha empresa é nova, eu ainda vou às festas de Natal e eu vejo aquelas pessoas todas, eu digo, fogo, como é que é possível? Há 15 anos eu estava aqui sozinho,
Percebes? Verdade, sim, Não, sim. e não é uma sensação fixe de construção, mais quando vês as pessoas. Sem dúvida. Quando vês todas as pessoas. Mas sabes que o teu conceito de maquinares as coisas na tua cabeça e pôres a funcionar é inacreditável. E isso tem um valor muito importante. Mas eu acho que as pessoas se identificam muito com esse conceito que tu tens, porque também é uma aprendizagem. Eu soube agora há pouco que a Escola de Engenharia do Porto, a Faculdade de Arquitetura, tem aqui estudantes que estão sempre a chumbar, já estão no 7º, 8º ano de arquitetura, porque têm lá 2 prémios vivos. Agora não sei dizer o prémio de arquitetura, ganhou o CISA e o Souto Moura. Dão lá aulas. O que é que os estudantes japoneses fazem? Eles conseguem passar, mas estão sempre a chumbar, porque estão ao lado de 2 forças da natureza da arquitetura. Okay. 2 entidades mundiais, que é o Souto Moura e o CISA Vieira. Então eles chumbam para estar ali. E eu digo isto muitas vezes, é uma aprendizagem, isso deve ser um prazer trabalhar contigo, porque tu vês o mundo, e eu melhor que ninguém sei, porque sou teu amigo, vês o mundo de uma forma super interessante. Mas quando nós partilhamos a nossa opinião de coração aberto, por vezes é muito mal interpretado, porque o valor que nós criamos, e há uma grande parte da sociedade que gosta só de nivelar por baixo, e ficam muito revoltados quando se cria valor, porque o valor é uma ameaça à organização. Não, estou a falar de zombies. Exatamente. Quando vou ver os comentários, às vezes ponho o meu nome no Twitter, agora tenho este passatempo, e vou ver as pessoas que falam de mim. 99% daquelas pessoas não existem, aquilo são bots, ou lá como é que se chama. São bots. E eu vejo, as pessoas destilam ódio nas redes sociais. Destilam ódio. Porque é mais fácil. Se isto pagasse imposto, nós tínhamos para aí uma redução de dívida de 50%. Eu acho que é normal. Eu acho que a maior parte das pessoas que gosta de ouvir e tudo, eu recebo feedbacks muito interessantes. E depois até te vou dizer quais são os feedbacks que eu recebi em relação a ti. As pessoas, nós devemos falar para quem quer ouvir. Isso é muito não é para toda a gente. Sim. Nós devemos falar para quem quer aprender. Nós devemos falar para quem quer fazer. Claro. Os zombies, adeus até amanhã. Não é? Exatamente. Obrigado. Obrigado, é um prazer. És um espetáculo. Obrigado.